Os jogadores do Internacional se reapresentaram após a vitória sobre a equipe do Ipiranga e terão uma curta preparação para enfrentar o Novo Hamburgo neste domingo pelo Campeonato Gaúcho, naquele que é um dos piores gramados dessa competição. Enquanto isso, acelera a volta de Gabriel Mercado, que já treina separado dos demais no CT Parque Gigante e deve ser uma novidade para as próximas rodadas do Internacional dentro do Campeonato Gaúcho. No mercado de transferências, a direção busca acelerar o processo de contratação para mais um centroavante. Dois nomes estão praticamente descartados, mas outros nomes acabam surgindo no radar. Enquanto isso, Mikael é apresentado no América Mineiro e, na sua entrevista coletiva, falou sobre o período de Internacional e garante que não esteve fora do peso ao longo dos últimos dias. Este é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante de reapresentação depois da vitória do Inter sobre a equipe do Ipiranga pelo placar de 3-0 na última quinta-feira à tarde. Os jogadores se reapresentaram e aí, mais uma vez, eu falo sobre essa falta de opções que o Mano tem no plantel. O elenco do Inter, gente, ele tá tão curto que no treinamento da manhã, os reservas conseguiram realizar apenas um treinamento de 5 contra 5, porque foi o número de jogadores que sobrou para a atividade. Então não foi exatamente um treinamento coletivo, devido a essa falta de jogadores que existe no plantel. Mas houve esse trabalho e o destaque da atividade fica por conta de Gabriel Mercado, que está se recuperando de uma lesão, participou do treinamento separado dos demais e tem a expectativa de voltar, talvez, na próxima semana a atuar pelo Internacional. O Gabriel Mercado, inclusive, foi tema da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes depois da vitória sobre a equipe do Ipiranga. Primeiro, o Mano falou sobre o processo de recuperação do jogador, que teve uma lesão muscular na panturrilha durante a pré-temporada e depois apresentou uma virose que o dificultou para retornar aos gramados, e por isso ele demorou tanto tempo. Agora, curado da virose, curado também da lesão muscular, o Gabriel Mercado precisa recuperar a parte física que foi perdida pelo fato dele não ter feito toda a pré-temporada. E é isso que está acontecendo agora. A expectativa é que na próxima semana ele esteja à disposição. Mano também falou sobre a mudança de posicionamento da zaga. E o Mano deixou claro, na entrevista coletiva após o jogo contra o Ipiranga, que quando o Mercado voltar, ele será titular da zaga do Internacional. E ele até comentou uma mudança que ele fez na defesa no jogo contra o Ipiranga. O Moledo vem jogando pelo lado esquerdo da zaga e o Vitão pelo lado direito, porque na visão do Mano Menezes, dessa forma ele dá um pouco mais de liberdade para o Vitão sair jogando, e o Vitão tem uma qualidade melhor do que o Rodrigo Moledo para isso, porque quando faz a saída de 3, o zagueiro da esquerda fica centralizado, nesse caso o Rodrigo Moledo. Dessa forma ele libera o Vitão para dar uma saída um pouco mais qualificada pelo lado direito. Não deu certo contra o Ipiranga, também pelo fato do Bruno Baio ter marcado bastante o Vitão e o Moledo ter ficado com a bola. E aí o Mano reinverteu no intervalo, colocou o Moledo pela direita, o Vitão pela esquerda e melhorou a saída de bola do Internacional. E quando o Mano falou sobre essa movimentação e sobre o retorno do Mercado que está por acontecer, ele disse: o Mercado é um jogador que tem mais facilidade para sair jogando, tem mais intensidade ao encurtar os espaços, então assim, o Mercado vai ser titular do Internacional quando ele voltar. Isso deve ser ao longo da próxima semana. O Moledo, por enquanto, tem sido titular, mas o Mercado, na visão do Mano, é um pouco mais completo do que o Rodrigo Moledo, tá? Vamos para o mercado de transferências. E nessa tarde de sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre as últimas informações da busca colorada pela camisa 9. Borré e Lucas Alário estão praticamente descartados. Além disso, o Inter procura nomes de relevância, nomes de grande repercussão. Mano Menezes falou sobre isso. Algumas fontes da direção do Internacional têm demonstrado esse otimismo de que o time vai conseguir, de que o clube vai conseguir uma grande contratação para o ataque. E aí a gente fala sobre alguns nomes que estão sendo especulados. Roberto Firmino, nenhuma chance. Luiz Muriel, quase nenhuma chance também. A direção descarta este jogador. É só clicar aqui para assistir e ficar por dentro sobre as últimas informações da busca colorada por um camisa 9.
Aliás, sobre isso tem mais um nome que foi procurado pelo Internacional e que acabou não avançando, mas acho que vale a gente fazer o registro aqui porque o Inter tentou e dá para ter uma ideia de que tipo de jogador a direção está buscando. Eu falo do Enner Valencia. O Enner Valencia, atacante equatoriano, que foi um dos destaques da seleção do Equador na Copa do Mundo do Catar e que atualmente está no Everton da Inglaterra. Esse jogador foi procurado pela direção na última janela, aliás, no último ano, no mês de dezembro por ali, esse jogador foi procurado pela direção. Acabou não avançando, mas é um nome que interessou ao Inter em determinado momento. Falando sobre centroavantes, eu quero aqui falar sobre Mikael. Foi apresentado no América Mineiro, novo jogador do Coelho, e na entrevista coletiva, obviamente, ele foi perguntado sobre a passagem dele pelo Internacional, onde ele sequer conseguiu jogar. E aí o Mikael deu a sua versão a respeito da história, tá? Disse Mikael, abre aspas, em relação ao Inter, tive a oportunidade de jogar lá, mas não foi como eu esperava. Lógico, teve a readaptação ao futebol brasileiro, que é outro projeto. Não tive oportunidade por opção. Estava bem fisicamente. Agora estou focado totalmente no América, quero me sentir bem aqui e sei que vou ter muita coisa boa. Essa fala do Mikael, ela também vai ao encontro daquilo que a gente vinha informando nesses últimos dias de Mikael no Internacional, que é, o Mikael já não tinha mais problema de peso, o Mikael tinha condições físicas de jogar. A questão é que o Mano, por opção, deixava o Mikael de fora, e por opção, pelo fato do Mano não gostar de algumas atitudes do jogador extracampo. Ele chegou a falar en passant sobre isso em uma entrevista coletiva antes da estreia, de que o Mikael precisava se ajudar fora de campo. O fato é, o Mano não gostou da postura do Mikael desde que o Mikael chegou ao Internacional. A direção em determinado momento até tentou apostar no jogador, mas viu que não daria certo. E aí achou melhor de fato dar andamento para o Mikael em outro clube, e aí isso aconteceu no América Mineiro, mas o jogador confirmou essa versão. Ele estava bem fisicamente ao longo dos últimos dias. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou colocar aqui as odds deste sábado para alguns jogos do mundo, tá? Por exemplo, tem Everton e Arsenal na Premier League. Odd do Everton, 8. Odd do empate, 4,75. Odd do Arsenal, 1,42. O Arsenal líder da Premier League. Tem também Campeonato Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro. Clássico, hein? Não tem Mikael ainda. Odd do América, 2,71. Empate 3.1, odd do Cruzeiro 2.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!